Eu gostaria então de dar as boas-vindas a todos e a todas e agradecer ao programa de pós-graduação em Educação Matemática aqui de Rio Claro e ao professor Roger por apoiar-nos na realização desse evento, né? Chegamos à 7ª edição da nossa, que começou como reunião geral do grupo de pesquisa Sigma T, né? Nos idos 2012. Né? Mas crescemos desde então, né? E hoje, nessa 7ª edição, já não somos só um grupo de pesquisa Sigma T, mas uma rede de pesquisa composta por grupos de pesquisas e pesquisadores das 5 regiões do país, atuando na educação básica e no ensino superior, né? Desde a nossa primeira edição, temos sempre convidado, tive a honra de receber algum pesquisador, pesquisadora, para comentar o modelo dos campos semânticos, para causar problematizações, né, para nos convidar a deslocar, a pensar de outros modos a nossa própria perspectiva, né. Nessa 7ª edição, nós recebemos a Sônia Clareto, professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que, agradecendo, agora eu passo a palavra a ela. Obrigado, Sônia. Grande alegria, achei um convite muito generoso, né, poder estar aqui com vocês, entre colegas, né, de várias épocas da minha vida profissional e também entre pesquisadores que eu admiro muito, especialmente para estar aqui com o trabalho do professor Romulo Linsky, a quem eu sempre admirei muito, tive a alegria, a honra de ser aluna dele em alguns momentos por aqui e de compartilhar também na época do doutorado, algumas coisas até banca, né? Então é uma grande alegria para mim estar aqui hoje com vocês. Eu falei que ia ficar sentada ali, mas eu vou tentar. Mas eu não sou boa de ficar sentada não, porque vai me dando. Vocês acham que precisa de microfone? Posso falar bem alto. Já falo com as mãos, eu digo tudo que está na minha volta. Se precisar, você fica mal. Tá bom? Então, o convite generoso que eu recebi me dizia algo mais ou menos assim: como as filosofias da diferença leem o modelo. E eu fiquei com isso desde então, né, tentando me mover nesse entorno. Assim, também tinha uma proposta, né, de fazer uma fala e depois a gente ir conversando. Eu acho que a gente pode fazer isso, mas a gente pode fazer também do jeito que vocês preferirem. Se vocês quiserem interromper também para a gente conversar, eu acho até mais confortável, né? Então fiquem à vontade, a gente vai conversando um pouco. Pode ser? Então, com essa questão, eu me pus a pensar na questão da leitura, né? Aí fui lendo também de novo as coisas de vocês e fui pensando assim, ler, né? Analisar, interpretar, sim, entrar na escrita, sair dela, produzir. E aí fiquei me perguntando, como estar com uma escrita em leituras? Bom, aí com o que eu venho trabalhando, estudando, eu pensei, bom, analisar com os autores que eu trabalho, o Deleuze e Guattari, vamos dizer assim, que analisar é neurotizar, né? Então, eu iria neurotizar a escrita de vocês com uma análise. Ou seja, eu ia ficar me perguntando o que o autor quis dizer com isso? O que ele pretendia? Onde ele queria chegar? Esse é o trabalho da análise que Deleuze e Guattari vão dizer que neurotiza o texto. Então, eu preferi não. Então, com eles também, que eu acho que é um pouco essa proposta, eu trazer o que eu venho estudando, como que isso, né, entra nesse movimento, eles trazem uma ideia de esquizoanalisar, né? Esquizoanalisar é colocar o que está ali em relação com o seu fora. Então, como é que a gente poderia colocar essas escritas
na relação com o seu fora. O seu fora seria assim, o que ainda não foi pensado no texto. Então, em vez de perguntar o que o texto quis dizer, a gente fica com fora do que ele pretendia, com fora daquilo que o autor pretendia dizer quando disse determinada coisa. E então, um pouco com isso que um pouco nesse lugar que eu me proponho a estar com vocês, né? Então, junto à leitura, ao dito, o que se produz? Que produção se abre como possível na relação com o modelo? Então, a minha condição de estar aqui hoje é um pouco essa, é o que acho que dou conta de fazer minimamente, sem assim, a condição e nem a pretensão de entrar no modelo, nas escritas, do Rômulo, de vocês, como alguém que vai analisar. Isso não tem nenhuma competência para fazer. Mas acho que posso trazer um pouco do fora disso, né? Então, junto à escrita, ao dito, o que se produz? O que eu posso produzir com os autores que eu frequento? O que eu posso produzir junto com o modelo? Estando com o modelo, estando com as escritas de vocês, do Rômulo, o que isso foi me ajudando a produzir. Então, assim, acho que é o meu possível hoje, né? Então, nesse sentido, eu proponho, né, tentei exercitar, né, uma leitura avaliativa e não interpretativa. Não procurando o que se quis dizer quando se disse isso, mas uma leitura avaliativa. A avaliação no sentido que o Nietzsche propõe, que é um sentido não de procurar pelo certo ou errado, o verdadeiro ou o falso, mas buscar pelo valor e pelo sentido daquilo. Para o Nietzsche, essa é uma avaliação ética. A ética se baseia na avaliação que, então, se pergunta qual é o valor e o sentido disso que se coloca. Então, ao perguntar pelo valor e pelo sentido, produz uma ética. E a pergunta ética do Nietzsche é: a serviço de que modo de vida o conhecimento se coloca? Então, pensando nisso, que estilo de vida esse conhecimento afirma? E ao perguntar que estilo de vida, a gente está numa produção de uma estética, um estilo de existência. E ao pensar na afirmação de vida que aquilo se faz, a gente está numa política. Então, eu queria pensar com vocês isso, uma leitura enquanto uma produção ética, estética e política. Como que se daria isso? Então, a pergunta seria: que estilo de vida o modelo afirma? Para o Nietzsche, a vida é variação. Então, a pergunta seria: que vida está se afirmando? Que variação se dá? Se afirma vida como variação, se nega essa variação. Então, a pergunta avaliativa seria um pouco isso. E é nesse entorno que eu fui entrando nessa leitura. Que vida que se está afirmando nesses movimentos de escrita? Então, nesse procedimento, eu começo a tentar trazer um pouco desse fora. Coisas não... o que se quer dizer com aquilo, mas o que eu posso produzir com isso, com os autores que eu tenho, né? O que eu estou pensando, como é que a gente produz embate, né? Também acreditando que na academia falta um pouco de embate, falta um pouco de combate, de disputa. E o Jacques Rancière diz que a política se constitui no desentendimento. Eu gosto muito disso. Só há democracia no desentendimento e não no consenso. O consenso é antidemocrático. Ele tem um livro que chama Ódio à Democracia e um outro chamado Desentendimento, é até bom de ler juntos, ainda mais nessa época que a gente está, né? Para olhar um pouco por esse ódio à democracia que se coloca e essa tentativa de aplacar os desentendimentos, né? A gente está num momento em que a sociedade, já há alguns anos, né, quer muito esse apaziguamento.
e aí vai abafando os desentendimentos. A questão talvez fosse colocar o desentendimento à mesa e ir para a disputa. Né? Afirmar a vida na disputa. Né? A gente vai dizer isso, a disputa é a afirmação de vida. Então, que vida se afirma? Bem, não sei se até agora está bom, vocês querem parar? Eu posso fazer uns comentários. Imagina, Vitor. Ok. Então, partir dos escritos do modelo para pensar o que ele quis dizer com isso. Ele como, Ele atua, ele fez. ele texto. Eu não diria como modelo, eu não diria que um texto diz. Eu diria que eu digo a partir do texto, sobre o texto. Então, aí é que a gente começa a chegar nas primeiras proximidades, né? Então, essa é uma proximidade que a gente tem, que eu elenquei algumas, né? Essa é uma primeira proximidade, do modo de entender a leitura, né? Não como algo que, do nível da interpretação, né? Que seria assim, eu trouxe assim, um possível de quem vem aqui falar com vocês sobre o modelo seria esse. Entrar no texto e dizer o que o texto quis dizer. Sim. Né? E isso é, inclusive, diferente daquilo que vocês se dispõem a fazer com o modelo. Exato. E é também distinto daquilo que eu me disponho a fazer com os autores que eu tenho. A gente tem essa proximidade de perguntar por que aquilo produz, né? Ou o que aquilo dispara. Né? Então, eu acho que é uma primeira proximidade. Acho que é proximidade, sim, por conta exatamente por causa dessa busca do que se produz, quando é esse ser, essa partícula, né, ela supõe um sujeito, algum sujeito. E aí talvez no modelo a gente diga um sujeito do conhecimento. Isso. Esse é um ponto que eu quero chegar Tá, também, então que eu considero assim de diferença. Então, assim, pensei que existem muitas proximidades entre o dele e umas coisas que eu venho estudando. Né? Outra discussão é essa em torno da melhoria da educação, melhoria do ensino, que passa por outros caminhos. Né? A própria relação entre o ensinar e o aprender, como vai se mostrando ali, tem muita proximidade com o que a gente vem fazendo. Então, existe uma série de proximidades. Mas, é uma brincadeira, obviamente, como eu estou na filosofia da diferença, eu prefiro ficar com as diferenças. Né? A questão é como é que o que nos aproxima é mais tranquilo, é mais... Tudo bem, a gente pode ficar aqui falando o resto do dia dessas proximidades, mas talvez fosse interessante ficar nos distanciamentos, né, nas diferenças. Né? Habitar o fosso. Existem proximidades, mas existe um fosso. Né? Talvez habitar esse fosso para exatamente isso, talvez problematizar. Não só o modelo, mas também a minha condição de estar aqui como alguém que está falando de um certo lugar, no caso da filosofia da diferença. Né? Então, a minha proposta agora é habitar um pouco esse fosso. E eu elenquei 2 pontos, então até falei do Roger, eu falo muito, mas eu acho que não preciso falar mais do que meia hora, 40 minutos, para que a gente possa continuar conversando. Não estou marcando tempo, então eu espero que o menos extrapole mais isso. Né? Então eu pensei em 2 pontos, aí a Regina já me ajudou trazendo um deles, né? que são distintos nos modos de entender da filosofia da diferença e, ao menos no meu entendimento, do modelo. E, por serem distintos, são bacanas de ser ressaltados. A questão é no desentendimento mesmo que a coisa se produz. Ao dizer que é distinto, por isso eu comecei com a questão da variação do Nietzsche, não é dizer que um é certo e o outro é errado. Mas é procurar pelo valor e o sentido daquilo que se coloca naquele momento. E a distinção, ela é um lugar da gente procurar pela avaliação, né? Procurar, é uma busca ética. Ficar naquele lugar onde há um distanciamento,
onde há um certo desentendimento, onde há uma disputa. Então, habitar esse lugar, com toda a consideração que eu tenho por vocês, pelo modelo, pela minha colocação aqui, né, pela generosidade de ter me convidado, mas ficar nesse lugar em que há distinção. E aqui a distinção não significa uma valoração. É interessante porque quando Nietzsche chama de avaliação, a gente está sempre ligado a um é melhor, outro é pior que o outro, né? Os processos avaliativos. O que ele propõe como avaliação é exatamente não estar com certo, errado, falso ou verdadeiro, mas buscar pelo valor e pelo sentido daquilo que se coloca ali, que vida que se produz com aquilo. Né? Então, nesse lugar não há certo ou errado, né? Há modos de existir que a gente assume, que a gente abraça ou prefere assumir e abraçar outros modos. Né? E esse preferir é muito mais complexo do que agora estou afim de fazer isso. Né? Tem outras questões. Então, para habitar esse fosso, eu pensei em 2 pontos, né, que desdobram coisas. E o primeiro é esse que a Regina trouxe. Quer dizer, eu vou um pouquinho antes, mas vou chegar nisso, que é o conhecimento do nível do sujeito. Né? Então, eu acho que aí tem uma questão com a qual a gente pode conversar, que é a questão da cognição e do sujeito cognitivo. Né? Que sujeito é esse? Que se é esse, né, que a Regina falou? Que sujeito é esse, né, que se coloca ali? E que cognição? De que cognição a gente está falando? Né? O sujeito é aquele que pratica a ação? O sujeito é aquele que pratica a cognição? Né? Um modo de entender isso. Né? Nos autores com os quais eu tenho lidado, e no modo como a gente tem entendido, a gente pensa a cognição como política cognitiva, que é uma política porque é uma ação, uma afirmação, e é uma política cognitiva porque é a produção de um mundo. A cognição é o lugar da produção de um mundo, do entendimento do mundo. Mais do que o entendimento é a própria produção de um mundo. E essas políticas cognitivas a gente mapeia como sendo políticas cognitivas da recognição e políticas cognitivas da invenção. Então, políticas cognitivas do reconhecimento ou da invenção. Como modos de produzir um mundo em que as coisas estão dadas e eu reconheço o que é dado, um mundo em que as coisas vão se inventando como no próprio movimento de invenção. Então, nesse modo de entender, o sujeito não é agente da cognição, mas ele é efeito da política cognitiva. Então, a cognição e, portanto, o conhecimento não seria do nível do sujeito, e sim o sujeito é efeito do conhecimento. Há uma inversão nisso que se coloca. É um nó, e eu acho que a gente podia conversar sobre isso. Eu acho legal. Né? Então, se eu vou apontar os 2 pontos, por isso que vai ser rápido, e aí a gente se abre a conversar sobre isso. Eu queria deixar no nível de uma certa clareza essa inversão, né? Assim, existe um sujeito que conhece, né? É o sujeito da cognição. E nesse modo de entender que eu estou tentando colocar aqui, o sujeito, ele é o efeito da cognição e não o agente dela. É o efeito da produção. E sempre efeito, nunca agente. E, portanto, a gente chega na ideia de sujeito. Né? O sujeito, aí é outra coisa. É este efeito, portanto, ele é efêmero, ele é transitório, mas ele aparece como efeito da cognição, efeito da produção, não como seu agente. Quando a gente diz invenção, é a mesma coisa. Não existe um agente da invenção, um inventor. É uma invenção sem inventor. O inventor é, quer dizer, o sujeito, que é o inventor, ele é efeito da invenção e não seu agente. Vou deixar esse nó aí para a gente desatar, se a gente conseguir mais para frente um pouco, tá bom? Tá. Tudo bem? O outro ponto que eu queria trazer é a produção de significados matemáticos. Aqui realmente é uma coisa, lá é assim uma provocação, trazendo 2 modos de entender que
aqui é realmente um buraco para mim. Assim. Coisas que eu fui pensando com isso, com o que eu venho estudando, que para mim são problemas e que eu queria compartilhar com vocês esses problemas. Né? Então, de que significado a gente está falando e de que matemática a gente está falando. Porque o significado, ele me traz, ao menos, para uma significância, né? Uma significância, uma certa produção cultural. E eu fiquei pensando num outro conceito que vem junto com isso, que é a assignificância. A assignificância não é a negação do significado, mas é um movimento, digamos, marginal ao significado, que se coloca como múltiplo, como acentrado, como sem uma significação prévia. Então a questão seria como que esse movimento marginal, então já que a gente fala em produção de significados matemáticos, como é que a gente pensaria uma produção numa assignificância? Como a gente pensaria numa matemática assignificante? Vou voltar um pouquinho, que eu acho que então, a significância está lá na cultura. Cultura é da ordem da manutenção. Claro, uma manutenção em que sempre as coisas escapam, porque senão nada se moveria no ambiente cultural. Né? E o que escapa à cultura? O que escapa aos significados? Será que a significância escapa ao significado? Bom, aí uma pergunta pode ser, mas por que alguém está preocupado com o que escapa? Né? Assim, qual é a... Por que falar o que escapa? Né? Essa foi uma questão. Bom, vamos ficar na matemática significante um pouco. Né? A questão seria, que matemática se abre como possível junto a uma significância? Bom, aí nisso, eu estou falando isso porque a gente está numa zona em que eu acho que tem concordância também nas possibilidades, que é o entendimento, né, de que a matemática não é aquele que está nos livros, não é aquele dado. Né? Então, por isso eu posso fazer essa pergunta aqui. Né? Que matemática se abre como possível junto a uma significância? Aí, junto com isso, eu vou pensar que se a matemática não é um dado, né, que está lá no livro, como que ela se mostra? Como que ela seria nessa assignificância? Ou de que eu estou falando quando eu estou falando em matemática? Quer dizer, há uma produção de significados matemáticos que escapa a isso que a matemática rege, assim, a matemática lá do livro. Quer dizer, quando eu ponho produção de significados matemáticos, o matemático é adjetivo disso? Se é adjetivo, ele se refere à matemática. Eu estou chamando de matemática régia, a matemática instituída, a matemática lá dos livros. Há uma produção de significados matemáticos que escapa àquela matemática régia? Aí é que eu venho, então, para que eu estou falando de que escapa? Né? Porque digamos, um valor em si, escapar, né? Então, a ideia de escapar àquela matemática régia vem junto com a ideia de resistir à produção de uma certa produção de Estado. Né? Então, veja a situação política que a gente vive hoje no Estado totalitário, que a ele nada pode escapar. Né? Como é que a gente resiste à produção desse Estado, desse aparelho de Estado, nos grupos em que a gente constitui? Né? Ou seja, como é que a gente resiste à produção de um aparelho de Estado com a matemática? Uma matemática já instituída. Eu sou professora de matemática, vocês são professores de matemática, mas o que se coloca? Então, aí eu venho com Deleuze e Guattari quando eles dizem assim: a forma de exterioridade, ou seja, aquilo que escapa à matemática régia, não, eles não falam matemática, não, tá?
Isso é um pensamento do na matemática. Então, a falta de exterioridade da matemática régia é a força que destrói a imagem e suas cópias, destrói o modelo e suas reproduções, destrói toda a possibilidade de subordinar o pensamento a um modelo do verdadeiro, igual a Descartes, do justo ao modo de Kant e do direito ao modo do Hegel. Então, escapar a essa matemática régia talvez nos ajude a resistir enquanto possibilidade de produção de significado. Estou imaginando, mas não sei se meu raciocínio está fazendo sentido para você. Estou colocando à prova isso. Então, já que escapar não é um valor em si, a pergunta, de novo, como Nietzsche, ética, é que estilo de vida esse pensamento exterior, esse pensamento fora da matemática régia, afirma. Eu estou apostando que ele firma a variação, no sentido de que se ele ajuda a quebrar todas as imagens e as suas cópias, ele está operando com uma variação. E variação para Nietzsche é vida. Então, talvez a gente pudesse responder com isso, que o estilo de vida que se afirma é uma vida viva, uma vida com variação. Então, a pergunta que me fica como possível da gente ir lidando é possível a produção de significados matemáticos como outra coisa que não uma produção de significados só inspirados nessa matemática régia ou como uma composição a ela? Quer dizer, tem como pensar matematicamente fora da imagem do pensamento matemático? Tem como haver produção de significados matemáticos fora da produção de significados matemáticos inspirados na matemática régia? Sem que esse fora da matemática seja simplesmente a sua oposição, né? Ou isso ou aquilo, né? Sem que a matemática se coloque sem que essa produção do fora seja oposição a essa matemática. Enfim, a minha pergunta junto com vocês é: há como pensar a produção de significados matemáticos que não seja inspirado na matemática régia, na matemática instituída? Ou melhor, quer dizer, ou anteriormente a isso, a pergunta: existe alguma coisa que eu possa chamar de matemática que não seja matemática régia, que é anterior a isso? Fico só com questões. Enfim, não trouxe nada de novo, nada de velho ou de novo, né? Só fala língua do corpo. Então, com isso, a gente consegue produzir alguma organização? Deixo então essas dois problemas, que o primeiro como uma provocação mesmo, né, que o conhecimento, não no nível do sujeito, mas no nível da política cognitiva, assujeitada, né, a pessoal ou impessoal, e essa questão da produção de significados, né. Tem como haver produção de significados matemáticos fora da produção de significados matemáticos inspirados na matemática régia? Ou inspirados tanto afirmando a matemática régia quanto em oposição a ela? Existe uma outra possibilidade de haver produção de significados? Falei nem 40 minutos. 20? Não. Mais de 20. Mais de 20 de 40. Porque eu pretendia só isso que eu fiz com vocês. Só assim, João, te pedir uma coisa, né? Porque senão vale a pena fazer uma anotação e as pessoas levantar a mão e falar, porque senão vai... Será que tem tanta gente se enganando? Eu acho que vai, né? Sim. Você nota e achei que a gente corre, porque pode ser bastante coisa. Estou anotando. Então, vamos lá. O que cabe a você, inventada e assim nos seus modos de vida, fazer? O que cabe a você, inventado nos seus modos de vida, fazer? O que
É uma pergunta? É uma pergunta, para a gente começar. Aqui, agora? Por exemplo, assim. Aqui, agora? É o que eu fiz. Então, acho que assim, essa acho que é uma coisa... É sempre o possível. Então, acho que essa é uma coisa interessante, né? Porque assim, eu entendo, né, do que eu consegui pensar do que você falou, assim. Eu entendo que se eu pensar um sujeito, você falou um sujeito do conhecimento, né? De fato eu estaria nessa primeira ida, né? Então é possível ter alguém que fale alguma coisa. Agora, o Rômulo, acho que assim, ele tenta falar de um conhecimento da enunciação. E aí, talvez, uma outra coisa que ele traga, que justifica um pouco essa inversão, talvez ele concordaria, né, é que eu não legitimo as coisas. Eu sou legitimado. E o que cabe a mim é produzir significados. Assim, o que cabe a mim agora é falar com você. E esse falar não está ligado só à questão fala, quer dizer, o meu corpo é essa dimensão, é o meu medo, é todo esse movimento que está aqui, digamos assim. E aí, o que ao eu falar sobre isso, eu já fui legitimado sobre todas as variações ou as relações de poderes, ou tudo que está acontecendo nesse momento. Então, eu não sei se esse seria um fosso. Eu acho que talvez o que há aí há um modo diferente de argumentar alguma coisa, de detalhamento. Eu não sei sobre isso. Eu não sei. Porque se você pegar assim, as últimas discussões do Rômulo, né, ele estava lendo estudos culturais, estava falando de música, né, e uma coisa que ele deixava bem claro era isso, né, isso me ajuda aí, pessoal. Assim, eu não legitimo, né, que é até uma coisa que a gente conversou bastante, né. Assim, a gente fala assim, estou te legitimando, Edson, mas não. O que eu estou fazendo é existindo, né, como você falou, quem cabe aqui é o que eu fiz, né. E um processo que existe, eu sou legitimado em práticas culturais. Eu acho que o fosso, e aí talvez um fosso que eu também queria te perguntar depois, é a cultura. Esse acho que é um fosso um pouco complicado, né. E aí a segunda argumentação sua, que eu queria te colocar assim, eu acho que o significado está ligado à produção. Então assim, eu leio sempre produção de significados, ou produção de significados. E aí, a hora que eu falo produção de significados, não está ligado a um significado, a uma matemática régia, né? ou pensamento. Né? Por exemplo, há possibilidades de objetivar significados o quanto eu queira. Há a possibilidade de falar de significados matemáticos do professor da Escola Municipal José Lins Correia, na cidade de Lins. Quer dizer, e aí, eu acho que é uma questão política que ele tinha, de tentar dizer assim, o que você fala, matemático, não é o que o professor de matemática fala. O que você fala, filho, não é o que eu, professor da quinta série, diz. Então, talvez assim, se eu sair um pouco dessa ideia do significado e pensar em termos de produção de significados, entendeu? Isso estaria ligado a qualquer situação. Né? Por exemplo, assim, tem um texto que eu gostava muito, que era o texto do Bourbaki, possivelmente é do Dieudonné, que o texto da notas da Associação Matemática, Arqueologia da Matemática, né? E lá é muito interessante porque assim fica claro, né, para o Dieudonné, que a matemática pode ser uma ficção, né? Assim, então, assim, que há são processos de produção de significados de qualquer outras coisas, né? Agora eu não sei se isso é um jeito de eu criar outros forços, ou se eu também estou entrando em outros lugares, né? E aí a minha pergunta, né, assim, para a gente conversar, assim, a questão da cultura. Aí sim, eu acho que no modelo há uma cultura, né? É um sujeito de uma cultura, né? Acho que nesse ponto ele não abriria a mão, né? Então acho que assim, a ideia de cultura é muito forte ainda para o Rômulo, né? E aí uma outra ideia que eu queria trazer também para a gente quer dizer, que até a discussão que a gente está fazendo agora, né? Assim, o Rômulo muito se preocupou com a fala, né? Com a linguagem, que é talvez grande parte da preocupação na metade do século XX para cá, né? Que é a discussão que a gente está fazendo agora, assim, se esqueceu da matéria, né? A gente toma matéria como
algo. E aí ele diz mesmo, o sujeito biológico não tem o que falar. Né? Se tudo que acontece está no nível da significação, mesmo que envolva gestos, corpo, né? Mas ele não trata disso. Né? Então, assim, a outra questão que eu colocaria é assim, e as questões não humanas? Como é que isso entra no jogo desse processo da gente existir no mundo e produzir resistência? Né? Assim, seriam essas duas colocações. Eu não sei se... Só isso. Então, assim, eu acho que a questão do sujeito não é tão simples. Né? Assim, não que você falou que seja simples. Né? Eu acho que tem um complicador aí. E o complicador é porque essas coisas não estão separadas. Você trouxe ela, é a cultura. A condição do sujeito cultural, do sujeito de conhecimento, né? Pelo menos do modo como está colocado, ela tem uma centralidade no sujeito. Né? Tanto que eu produzo significado. Você falou eu várias vezes. Sim, né? Assim, quando você me pergunta, você fala também em relação a um eu, de um eu para um eu. Não que esse eu não exista, claro que ele existe, tanto que está aqui, mas ele é produção também. Né? Então, assim, talvez um pouco essa intenção. Né? O eu ali, né, esse sujeito, mais como efeito dessa produção, efeito da produção da linguagem, efeito da produção de sentido, efeito da produção cognitiva, do que ele como o sinalizador disso. Né? Então, eu acho que isso investe tudo quando a gente coloca especialmente isso no campo da cultura. Né? Cultura é do campo da manutenção, né? E cultura é do modo de produção de significados, não sei se eu posso dizer assim, coletivos. Né? Só que essa coletividade, ela está no âmbito do cultural e dos sócios. Existem uns sócios que codificam e decodificam. Né? Então a pergunta é possível, ou de que modos, se produz significados, a pergunta que eu fiz, mas agora refazendo, sem se ganhar, você produz fora, ou com, ou essa máquina, que é os sócios, né? Esse aparelho todo que é o sócio. Por que os sócios fazem? O que a cultura faz? Ela produz a cultura no âmbito do aparelho de Estado. Ela produz interioridade. Diz o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. Né? Diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você é o conceito de ética, né? É o vigia. Vigia, moral. Moral. Né? É a constituição moral, institucional, de padrão, do que se é possível fazer. Eu não posso sair daqui e ali, né? Levanta daí, chegar a mão, levantei que eu quero sentar. Claro que eu posso fazer, mas eu não faço, porque é no nível da cultura. Aí é que entram as significâncias, né? As significâncias, elas são prévias. Assim como a imagem do pensamento. Né? Existe uma imagem do pensamento, todo mundo sabe que. Né? Então, quando a gente pergunta por matemática, todo mundo sabe o que é matemática, todo mundo sabe o que é educação, todo mundo sabe que, todo mundo sabe que o sujeito existe. Por que eu estou perguntando isso? Existe uma imagem de pensamento a partir da qual e junto à qual a gente pensa. E essa imagem de pensamento é uma produção de Estado. A questão é possível pensar fora dessa imagem de pensamento já dada? É possível pensar fora do todo mundo sabe que, fora do verdadeiro, o justo e o quê? Nem lembro mais. O direito. Fora do justo, o direito e o verdadeiro. São três só, eu sempre esqueço. Né? É possível você pensar fora dessa imagem matemática? Ou, se sim, como é que se constitui isso? Porque me parece que essa é a questão. Né? Então, se a gente pensa assim, porque uma questão que o Pérez Guattari lá vai colocar é como conjurar a formação do Estado dentro do mundo. Então, como pensar, ou como conjurar, como excomungar esses aparelhos que nos fazem pensar de um determinado modo dentro de um pensamento, por exemplo, dentro do modelo. Né? Então, mas você acha que essas argumentações não invalidam o fosso? Eu acho que não, ela reforça o fluxo, né, do meu ponto de vista. Porque, assim, veja bem,
porque você falou você falou disso e da produção de significado, né, como sendo algo para além da adjetivação matemática. Isso. Né? Mas, e aí você vai concordar comigo que é no âmbito da cultura isso se dá. Então, a minha questão com o significado é esse lugar da significância, ou seja, esse lugar marginal a esse lugar que é a cultura. Então, você falou da linguagem, claro, toda a filosofia dos tempos para cá, todo o pensamento se volta para a questão da linguagem. Mas a questão da linguagem está dentro da significância. Como pensar uma linguagem fora da significância? Quer dizer, fora, que eu quero dizer, não é completamente fora. Né? É uma assignificante, em que os significados não estejam previamente dados. Então, se eu falo produção de significados matemáticos, por exemplo, a significância está dada pela matemática, de algum modo. Aí eu acho que tem mecanismo para conjurar isso, né? Mecanismos dentro do próprio modelo para conjurar essa conformidade total a uma matemática. Eu falo muito em produção matemática em sala de aula. Mas só que quando eu paro para pensar do que eu estou falando, eu me enrolo. Então, esse problema que eu estou pondo não é um problema que eu estou pondo no modelo, é que o modelo me ajuda a pôr também o que eu faço. Né? Porque eu falo isso, eu não falo em produção de significado matemático, eu falo em produção matemática na sala de aula. Mas eu estou falando também de matemática. E do que eu estou falando quando a gente fala isso? Né? Então, assim, a questão é, como é que, tendo isso, essa significância matemática, se produz significados que também escapam a isso, não escapam só ao seu ponto, já que a matemática do matemático fala isso, a matemática da escola fala diferente, mas em uma matriz que não tome a matemática como referência. Eu não sei como fazer isso, eu me debato com isso. Tá bom. Eu me debato com isso desde o mestrado com a etnomatemática, que já tem uns bons tantos anos que não é nem vou falar. Então, assim, não é um problema que eu coloco no modelo, assim, né? Não, é que isso me ajuda a pensar nessas coisas, né? A gente é uma comunidade de educação matemática. Ninguém está aqui para negar a matemática, mas a questão é, a matemática rege, ela é aparelho de Estado. Né? É claro, eu estou muito com esse problema político, porque, né, assim, já estou com ele há algum tempo, mas que agora é da ordem do dia. É questão de respirar. Então, assim, quando você me pergunta o que você, né, eu digo o possível é o que se estabelece por fora e longe da idealidade. Agora, a matemática é uma idealidade. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que o possível se dá como aquilo que acontece fora dessa idealidade, escapando dessa idealidade, desse aparelho todo de idealidade que a gente tem o tempo todo. Né? E que a matemática é um deles, a escola, um aparelho. A gente está sempre no campo da idealidade. Todo mundo sabe que mulher tem que se comportar desse jeito, o homem faz isso, criança não sei o quê. Tem um tanto de todo mundo sabe o que é idealidade. Todo mundo sabe o que é matemática. Matemática rege uma idealidade. Então, como é que se dá a produção de significado pensando nas matemáticas, concordando, se é que vocês concordam, que a matemática é uma idealidade. É nesse campo, assim. Então, está mexendo com isso tudo junto. E você trouxe o elemento da cultura, ele não assim, uma coisinha que está ali, ele está muito forte, né? Não só no modelo, né? E ele está, nele, para a gente debater a questão do sujeito nisso também. E a questão do conhecimento, do sujeito do conhecimento. Eu acho que é um fosso, sim, do meu ponto de vista. E eu gosto disso, acho que é bom que seja. Então, todo mundo está concordado, não tem graça, né? O fosso é o que separa, o fosso é o que não tem acordo, é isso? Não, ele não é que ele tem acordo, é preciso fazer ponte. Mas é sempre, porque senão daqui a pouco a gente acha que a gente está falando tudo a mesma coisa. Né? E eu acho que é bacana a gente entender que as coisas são distintas,
mas que mesmo assim a gente pode falar juntos dela, a gente pode estabelecer ponto, a gente pode compor, né? Por com, mas não tudo é a mesma coisa, né? Porque a necessidade de proximidade, ela acaba criando uma homogeneidade. Então todo mundo pensa igual, então é isso mesmo, que bacana, todo mundo está feliz, o resto viveram felizes para sempre. Não, existe um fosso. Habitar esse fosso é construir a possibilidade da ponte. A ponte no dissenso. Eu não preciso concordar com você, mas eu preciso te ouvir, você me ouvir. A gente não vai chegar no senso comum. Eu espero que não, no consenso. Né? Porque o consenso, a política do consenso é a política da homogeneização. Da idealidade. Da idealidade. A política do dissenso é a política do que é. Somos diferentes, é isso mesmo. Nós não vamos concordar nisso, mas ninguém vai matar o outro por causa disso. Ao contrário, é isso aqui, isso sim produz uma política de existência. Né? Na diferença. Habitar a diferença, é habitar o fosso. Quer dizer, viva a diferença, né? Viva a diferença, não só o diferente, mas a diferença, a produção dessa diferença pura que, enfim, nos produz como absolutamente distintos, né? De pensamento, de ideias, de corpos, de gestos, de intenções. Né? E senão a gente entra de novo na política de aproximação dos iguais. Né? Eu vou me aproximar das pessoas que são. E aí a gente cai muito nisso. Eu creio na política que a gente está hoje, que é uma política de homogeneização. O que não pensa como eu precisa ser eliminado. Né? Então, habitar o fosso é dizer sim, é diferente, colocar a diferença, a gente não vai concordar com isso, mas ainda assim a gente conversa, a gente estabelece uma ponte em que a gente pode se reconhecer como diferença, não se identificar. Algo assim. Eu acho que nós temos que ele trouxe uma realidade. Ou seja, quando você diz a significância está na ordem da cultura, e aí escapa os significados de lá, que significados escapam à matemática régia? Para mim, essa frase não faz sentido. Primeiro, porque eu acho que esses significados não estão lá, não existe esse lugar existencial. Então, os significados que a gente fala deles, eles se formam em meio a. Numa situação, num momento como esse aqui agora. Então, eu vejo assim, que não tem como a gente atrelar uma coisa que não é existencial fixa, né, a uma coisa que você está chamando de existencial para sempre, que é essa tal matemática régia. Aí fica difícil esse fosso, essa ponte. Existe um fosso mesmo ainda, para mim. Principalmente nesse sentido do existencialismo. Para mim, esse é um ponto forte que eu notei. Outra coisa que você perguntou, é possível pensar em matemática fora da produção de significados da matemática régia? Se eu estou entendendo matemática régia por aquilo que eu um dia já estudei, você já estudou, e que para mim não é fixo, mas em torno da qual, esse qual é bem diluído, né? Existem algumas estipulações locais, que a gente fala delas. Então, é sobre essas estipulações que às vezes pairam alguns campos que são diferenciados em meio à produção de significado e que não são palpáveis ao ponto de eu dizer, não é isso, por isso que não foi assim, porque a sua significância não foi essa. Não sei se vocês estão... Eu acho que entra nessa questão do campo semântico como um jogo dentro de um processo de comunicação, de um conhecimento que se dá em enunciação. Existencial para sempre. A minha questão vai nessa direção, então aproveito, tá? Que são duas coisas. Uma delas é essa questão do fosso, tá?
Eu diria assim, mundos. Aquele Piaget usava. Três vezes. O Piaget dizia cola cognitiva, sabe? Mas ele não usava, ele se referia lá a outras coisas que eu já nem me lembro mais, mas essa cola cognitiva, sabe? Imagina como se fossem bolhas de sabão, certo? Mundos de diferentes tamanhos, eles são culturais e existem os espaços entre os mundos. Aí eu vejo os poços, certo? Então, cada mundo tem, aí falando com o modelo, tá? Suas justificações e que amparam aquilo que pode ser dito e que faz sentido dentro deste mundo e que de repente no outro mundo nem existe, sabe? Nem existe, como por exemplo, mais de 3 é muitos, não se conta, né? Então não existe 5, não existe 6, não existe. Não há, então não dá para dizer nada a respeito. Nada, não se fala. Não é existencial. Não é. Então, é processual, é do processo. Mas uma outra coisa que é importante, assim, porque justificação dentro do modelo faz parte, é constitutiva ao conhecimento, em crença, afirmação, junto com uma justificação. Então não é que a justificação vem e cola, ela é o que te permite anunciar, no meu entendimento, tá? Ela é o que te permite dizer. E essa justificação, de novo, em Lins, ela é uma autoridade, que pode ser minha mãe, pode ser a minha avó, o jardineiro que disse que o girassol gira olhando para o sol sempre, né, que é por isso que ele gira. Então eu digo isso também porque eu acredito no jardineiro, né? E eu saio dizendo também, então eu imito ele. E quando eu era criança eu imitava a mãe, imitava a pai, enfim, nessas imitações, reproduções, e nisso entra o corpo, a encarnação das coisas, a internalização da cultura, dos modos de ser legitimado nela, de ser acolhido nela, né? Eu me constituo, vou me constituindo como um sujeito deste conhecimento que eu mesmo enuncio enquanto